Olá, caros alunos! E aí, vamos lá? Vamos descomplicar mais um conceito comigo, professora Ana Paula Cunha, no Pílulas de Aprendizagem Descomplicando Conceitos. Hoje nós iremos descomplicar um conceito muito interessante e este conceito é o conceito de anacronismo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter dito ou ouvido falar, ou até mesmo ter sido alvo de algumas frases do tipo: você está sendo anacrônico. Ou olha lá, peraí, nós não podemos correr o risco de sermos anacrônicos. Já, né? Confessem, eu tenho certeza que sim. Eu já ouvi diversas vezes. Na pedagogia, nós temos diversas disciplinas que tratam, pessoal, dos conceitos históricos, do processo, do contexto histórico nos quais aquelas disciplinas estão inseridas. Nós podemos dar exemplos de disciplinas do primeiro ano, como as disciplinas de fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos e antropológicos, mas não apenas essas. Praticamente todas as disciplinas que nós temos, nós acabamos tendo a grande necessidade de tratar do processo histórico dessas disciplinas, dar as bases históricas para a construção do nosso conhecimento. E quando nós temos bases históricas, tratamos de questões históricas, nós temos que ficar muito atentos para não sermos anacrônicos. Mas o que é, então, ser anacrônico? O que é anacronismo? No dicionário, vocês vão encontrar um significado simples, né, básico de anacronismo, que é um erro de cronologia. Ok, perfeito. Quando isso ocorre e como isso ocorre? O erro, ele ocorre, pessoal, quando a gente tenta descrever, explicar ou argumentar algumas ações e personagens na história, utilizando elementos e argumentos que não fazem parte do tempo, da época em que aquelas ações ou aqueles personagens em questão, em foco, pertencem, se situam. Então, eu dou uma explicação para um processo olhando de outro momento, de outra época. Isso é um anacronismo, é um erro de cronologia, ok? Isso sempre acontece, claro, quando nós tentamos estabelecer relações entre dois períodos, entre dois tempos distintos. Mas nós sempre estamos fazendo isso. Por quê? Nós somos agentes históricos e nós olhamos para o passado com os nossos olhos. Todos os fatos que nós analisamos hoje do passado na história, a não ser, claro, que nós estejamos tratando da história do tempo presente, que também existe, mas a maior parte do que nós estudamos são fatos, personagens e acontecimentos do passado. Nós olhamos com os nossos olhos, com o nosso pertencimento no tempo em que nós estamos. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não sermos anacrônicos, para não cometermos erros de cronologia. Nós podemos identificar anacronismo por meio de dois exemplos que eu gosto bastante de trabalhar, acho interessante, acredito que vai ficar simples para vocês compreenderem. Um dos exemplos de anacronismo é um anacronismo que vai estar situado, vai estar relacionado com relação à cultura material. Por exemplo, eu dizer o seguinte para você, que Dom Pedro está conversando com seu pai, Dom João, sobre o processo de independência do Brasil numa chamada de celular. Isso é possível? Eu estou tratando de um fato histórico que existiu? Sim, mas esse objeto de cultura material, ele é daquela época? Ele está inserido naquele contexto? Não, né? Então esse é um exemplo de anacronismo. Mas também, e o que é bem mais comum acontecer, nós temos anacronismos relacionados a costumes e a valores de cada sociedade. E aí, o nosso segundo exemplo. Eu questionar as mulheres do passado, por exemplo, filhas de senhores do engenho, que se casavam com homens que não amavam,
que muitas vezes nem sequer conheciam esses homens. E critico e questiono, falo, mas isso não pode acontecer? Onde já se viu essas mulheres fazerem isso? Mas espera aí, naquele tempo, como funcionava o casamento, as relações de amor, de submissão? Então eu tenho outros conceitos relacionados. O primeiro exemplo que eu dei, ele é mais comum, ele causa riso, né? É comum em desenhos, em filmes. Mas o segundo são questões bem mais complexas. Nós temos que ficar muito atentos e compreender que é necessário e muitas vezes ampliar a nossa bagagem de conceitos. Então, novamente, mais uma grande importância do nosso projeto. Nós temos sempre que ampliar a nossa bagagem de conceitos. Nesse caso do segundo exemplo, como eu já mencionei, para não sermos anacrônicos, nós temos que ampliar conceitos de casamento, de amor, de submissão, estudar o contexto histórico, a história da mulher no Brasil. Então é uma discussão muito mais complexa e nós temos que ter bastante cuidado com ela. Na historiografia, que é a escrita e a pesquisa da história, o anacronismo ele é considerado um dos maiores erros que um pesquisador, um professor, ele pode cometer. Mas nós concordamos já nesse momento do vídeo que é um desafio estabelecer relações entre diferentes tempos, diferentes características da história, pois, como nós já comentamos, nós estamos situados no nosso tempo. Então é um desafio não sermos anacrônicos. Temos que estar sempre muito atentos. A definição de anacronismo e o cuidado com o uso dos fatos históricos, dos personagens históricos, ele é um desafio para todos os profissionais de educação. Todos, como eu disse no início do vídeo, que trabalham de alguma forma com a história, não apenas os historiadores. Em sala de aula, nós temos esse desafio muito claramente. Por quê? Porque antes, pessoal, nós tratávamos do passado em sala de aula como algo estático, que não tinha mudanças. E também nós tínhamos um aluno que era considerado sempre como receptor. Ele não era protagonista do seu processo de ensino, de aprendizagem. Mas, pessoal, hoje isso mudou. Hoje, esse processo de ensino que foi alterado, as transformações no ensino que nós tivemos, ele faz com que nós nos preocupemos mais com como e o que ensinar, como também nós temos um aluno protagonista, nós temos um aluno que busca questionamentos, que é crítico e que vai fazer essas relações, que nós temos que fazer a para não ter o risco de ocorrer um anacronismo, né, que nós não queremos que aconteça, no sentido de um anacronismo prejudicial para esse processo de aprendizagem. Okay? Então, nós temos que estabelecer relações entre diferentes temporalidades hoje em sala. Passado, presente e até mesmo futuro, ok? Mas é um desafio, então, para o profissional de educação se equilibrar aí nessa trilogia. O anacronismo, pessoal, ele é facilmente perceptível quando nós temos exemplos como o do celular, que eu pontuei para vocês. Mas em outros momentos, como questão de costumes e valores, é ao contrário, é dificilmente perceptível, por isso o professor deve estar atento. Mas aí vem a coisa boa, vem a parte boa da história. Nós podemos usar o anacronismo a nosso favor. Nós não precisamos eliminar totalmente esse tipo de exercício. Nós podemos propor em sala atividades criativas, atividades de ficção que potencializem a aprendizagem. E aí, vamos usar o anacronismo a nosso favor, sempre muito atentos. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo Pílulas. Abraço!